Muito boa noite, quero saudar a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É uma alegria mais uma vez começar com vocês aqui pela TV FATEC, mais uma aula de soteriologia. Hoje, queridos alunos, nós iremos falar sobre a natureza e o modo da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. De que maneira Jesus ressuscitou? Quem ressuscitou Jesus? Hoje nós iremos estudar sobre esses tópicos, sobre esses assuntos. Quero convidá-lo, meu querido aluno, a curvar a sua fronte, então, para que venhamos pedir a Deus a direção de mais essa aula. Curve sua fronte e vamos orar. Deus e Pai que estás nos céus, obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de mais uma noite começar a aula aqui online com os alunos aqui da TV FATEC. Que os alunos de teologia, Senhor, possam aprender todos os conteúdos que estudarmos com eles. E que o Senhor seja o nosso professor e tudo que eu falar seja inspirado por Ti. Eu peço a Tua bênção, peço a Tua paz, peço uma boa aula a todos, em nome de Jesus. Amém. Bom, de que maneira Jesus ressuscitou? Quem ressuscitou Jesus? Essas serão as perguntas, então, que iremos responder nessa noite. Vamos adiante, então, com a nossa aula, e vamos entender que a sua ressurreição foi obra, então, de toda a Trindade. Professor, o que o senhor está querendo dizer com isso? Querendo dizer que o Pai, o Filho e o Espírito Santo participaram da ressurreição? Sim, exatamente. As três pessoas da Trindade tiveram parte fundamental, parte importante na ressurreição de Jesus. O Pai participou da ressurreição de Jesus. Jesus, mesmo morto, participou da sua própria ressurreição. E o Espírito Santo também foi atuante na ressurreição de Jesus. Vamos começar a estudar então vendo os textos bíblicos que apontam para o Pai como autor da ressurreição de Jesus. Vamos adiante. Queria ler com vocês o texto de Efésios, o capítulo 1, do verso 19 ao verso 20. E nós vamos ver nesse texto a participação do Pai, a obra do Pai na ressurreição de Cristo Jesus. Veja o que o texto diz. E qual a sobre-excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e pondo à sua direita nos céus. Nós sabemos que Jesus está assentado à direita de Deus Pai. A Bíblia nos diz isso. Se ele está assentado à direita de Deus, e o texto fala que quem ressuscitou Jesus está à direita nos céus, logo entendemos que aqui o texto se refere ao Pai. Mas vamos a outros textos, vamos adiante. Quero ler para vocês Atos, capítulo 2 e o verso 24. E a palavra de Deus nos diz assim: mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Veja novamente outro texto apontando a atuação do Pai na ressurreição de Cristo. Vamos adiante. Atos 10, verso 40. Deus, porém, o ressuscitou no terceiro dia e fez que ele fosse visto. Veja então a ação de Deus na ressurreição de Jesus. Vamos adiante? Veja outro verso bíblico falando sobre o mesmo assunto, que Deus atuou na ressurreição de Cristo. E havendo eles cumprido todas as coisas que dele estavam escritas, tirando-o do madeiro, o puseram na sepultura. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Vejam então, meus queridos alunos, que a Bíblia nos deixa claro que foi Deus quem ressuscitou Jesus. Deus foi quem atuou na ressurreição de Jesus. Vamos adiante. Queria agora mostrar para vocês que também o próprio Jesus, pelo seu próprio poder, teve parte ativa na sua ressurreição. Então nós vimos os textos dizendo que o Pai participou. Agora vamos ver os textos que indicam Jesus como autor da ressurreição de Cristo. Vamos adiante. Veja o que diz João, capítulo 10, do verso 17 ao verso 18. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém
me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Veja que Jesus mesmo diz que Ele mesmo dá a vida a Ele. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. Então veja, o próprio Deus deu esse mandamento a Jesus, que também é Deus, que Ele também tivesse o poder de ressuscitar a si próprio. Somente Jesus pôde fazer isso, ressuscitar Ele mesmo estando morto. Talvez você fale, puxa, que coisa, como eu posso explicar alguém morto ressuscitando alguém? Pois é, mas é muito difícil. Eu posso dizer para vocês que é praticamente impossível nós, com essa mente pecadora que temos, querermos explicar a Deus. Querermos dar uma explicação para aquele que é perfeito, para aquele que é santo. Nós, limitados, não conseguimos talvez entender isso. Mas a Bíblia nos deixa claro que o próprio Jesus participou da sua ressurreição. Vamos adiante. Veja então João, capítulo 2, do verso 19 ao verso 21. Jesus lhes respondeu, destruam esse templo, e ele se referia ao seu próprio corpo, né? E eu o levantarei em 3 dias. Veja que aqui ele diz, e eu o levantarei em 3 dias. Os judeus responderam, esse templo levou 46 anos para ser edificado, e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias? Mas o templo do qual ele falava era o seu corpo. Veja Jesus mais uma vez afirmando que ele mesmo o ressuscitaria. Vocês veem, a palavra de Deus é clara, ela nos mostra com clareza que Jesus foi atuante na sua própria ressurreição. Vamos adiante. Outro texto bíblico agora. Não, um comentário somente, não um texto bíblico. Jesus não agiu em separado do Pai, mas no milagre da ressurreição não permaneceu passivo. Mesmo morto, pôde ressuscitar a si mesmo. Então veja, ele não ficou paradinho, né, morto, esperando que Deus o ressuscitasse. Ele teve a atuação mesmo morto. Como explicar isso? Eu, sinceramente, eu não sei como explicar isso. Eu só sei que Deus pode fazer, eu tenho fé para crer que o meu Deus, que Jesus Cristo, pôde fazer isso. E é pela fé que eu acredito que Jesus teve o poder de ressuscitar. E onde eu encontro essa fé? Lendo a palavra de Deus, aprendendo na palavra de Deus, e eu acredito naquilo que leio, na palavra de Deus. Vamos adiante? Veja outro agente atuante na ressurreição de Cristo, outra parte da divindade, outro Deus, que é o mesmo Deus, o Espírito Santo. Veja que nós não cremos em 3 deuses, nós cremos num único Deus que é 3. Então veja uma das partes de Deus, o Espírito Santo. 1 Pedro 3,18 nos diz assim, pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito. Veja, quem deu a vida? O Espírito, também atuante na ressurreição de Cristo. Vamos adiante, outro verso, então, que fala da participação, da atuação do Espírito Santo. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou, e Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. O Espírito Santo, aqui mais uma vez, em mais um verso, se mostrando atuante na ressurreição de Cristo Jesus. Vamos adiante? Veja só, a ressurreição de Jesus, ela foi real, não foi uma história, não foi uma coisa inventada, não foi uma conversa fiada, realmente aconteceu. E eu quero dizer que se Jesus não tivesse ressuscitado, nem eu, nem você, ninguém aqui teria sentido para a vida. Por quê? Porque a gente ia viver e não ia ter a salvação, porque só mediante a morte e ressurreição de Cristo Jesus temos o direito à salvação, à vida eterna. A nossa vida deixaria de ter esperança, a nossa vida deixaria de ter sentido. Então, querido, entenda que não é uma historinha, não é um mito, não é algo que não tem nada assim de fundamento, tem sim muito fundamento e fundamento bíblico.
Jesus verdadeiramente ressuscitou. E eu creio nisso, e você também deve crer. Veja, Jesus morreu realmente. Ele não entrou em estado de desmaio, catalepsia. Isso aqui deve ser descartado. Vamos analisar algumas provas, queridos. Mas veja, deixa eu explicar antes para vocês. Talvez eu falei uma palavra aqui que você não saiba o que é catalepsia. Catalepsia é um estado em que a pessoa fica, em que parece que ela morreu. O corpo muda de temperatura, a respiração diminui muito, o batimento cardíaco parece que para e a pessoa parece estar morta. Mas na verdade ela não está, ela está como se fosse um desmaio profundo, tá? Tem um tipo de desmaio também que é chamado de síncope, né? E é uma situação de desmaio profundo. E algumas pessoas na época achavam que a pessoa, quando estava nesse estado, ela estava morta. E algumas pessoas até da nossa época foram enterradas vivas por estarem em estado de catalepsia. Mas eu quero dizer para vocês que no caso de Jesus, nós temos argumentos bíblicos para crermos que Jesus verdadeiramente morreu, que a sua morte foi um fato, não foi uma história, não foi um desmaio, não foi um fingimento. Existem pessoas que, querendo derrubar a divindade, querendo derrubar a palavra de Deus, dizem que Jesus só fingiu estar morto. Mas na verdade a Bíblia nos mostra que Jesus verdadeiramente morreu. E vamos ver, analisar algumas provas então bíblicas da sua morte. Vamos adiante? Vamos ler João 19, verso 33. Os soldados viram que ele estava morto. Bom, querido, um soldado romano, ele tinha experiência com pessoas mortas. Eles levavam constantemente pessoas à crucifixão. Eles sabiam quando uma pessoa estava ou não estava morta. Não era a primeira vez que alguém estava sendo crucificado. Então veja, João 19:33. Mas quando chegaram a Jesus, percebendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. O soldado romano sabia o que estava vendo. Se alguém ali era especialista em morte, eram os soldados romanos. Eles sabiam quando uma pessoa estava morta, porque eles lidavam com a morte constantemente. Eles levavam pessoas constantemente à crucifixão. Então eles constataram. Então veja, não era uma constatação dos apóstolos, era uma constatação de alguém que não tinha nada a ver com a história. Era uma constatação de um soldado romano, que se ele não tivesse morto, ele teria as pernas quebradas para morrer mais rápido. Mas como viram que ele já tinha morrido, então não lhe quebraram as pernas. Mas talvez você fale, puxa, mas tem outros textos, né? Vamos adiante. Veja Marcos 15, 44 e 45. O centurião, quem é o centurião? É o chefe. Tá? Centurião era aquele que cuidava de 100 soldados. Por isso o nome, centurião. Ele era comandante de 100 soldados. Ele confirmou também a morte ao próprio Pilatos. Então veja, e Pilatos se maravilhou que ele já estivesse morto. E chamando o centurião, perguntou-lhe se já havia muito que tinha morrido. E tendo-se certificado pelo centurião, deu o corpo a José. Então Pilatos, para que pudesse entregar o corpo a José de Arimateia, ele primeiro teve a certeza, foi certificado pelo centurião que Jesus já havia morrido. Mais uma mostra que a Bíblia nos diz que Jesus realmente morreu. Vamos adiante? Outro texto, né? Sangue e água saíram do seu lado, meus queridos. Se você for a um médico, nem precisa ser um estudante de teologia. Vá a um médico de medicina legal, um médico que trabalha aí no Instituto Médico Legal, né, um perito, né? E pergunte para ele em que situação o sangue sai do corpo misturado com água. E você vai ter a resposta desse médico, ele vai te dizer quando o coração estoura. Quando há um rompimento, uma explosão do coração, o sangue ele sai do corpo misturado com água. E foi o que aconteceu com Jesus, queridos. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Devido ao peso do pecado, a todo o pecado da humanidade, a todo o sofrimento, a tudo que Jesus passou na sua morte,
as evidências fisiológicas nos dizem que o coração de Jesus explodiu. Talvez você fale, puxa, mas de onde você está tirando? Não, isso é eu estou me embasando naquilo que a medicina nos diz a respeito de quando o sangue sai misturado com água do corpo. Isso acontece, e você pode, se você talvez tiver alguma dúvida sobre o assunto, procure aí então livros de medicina ou sites mesmo que falam sobre o assunto, quando é que o sangue sai misturado com água do corpo. E você vai ver que a medicina nos diz que isso acontece quando há um rompimento, uma explosão do coração. Agora, eu pergunto, se o coração explodiu, há possibilidade de alguém estar vivo? Não, né? Porque sem o coração batendo não há vida, né? Então o corpo para de viver. Então, se isso aconteceu com Jesus, Jesus verdadeiramente estava morto. Vamos adiante? José de Arimateia acreditou que ele estava morto. José de Arimateia não era uma pessoa qualquer, queridos. Se houvesse alguém ali naquele tempo que era estudado, alguém de influência, alguém que tinha um cargo importante, esse alguém era José de Arimateia. E veja, ele não era uma pessoa que facilmente seria enrolada. Ele era uma pessoa culta, que entendia de diversos assuntos. Veja, Marcos 15:43. Chegou José de Arimateia, senador honrado, que também esperava o reino de Deus, e ousadamente foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pediu o corpo para ser sepultado. Não pediu o corpo para esconder e levá-lo para outro lugar. Levou na sua sepultura, que era uma sepultura de pessoas ricas. E o corpo de Jesus então foi sepultado na sepultura de José de Arimateia, que não era um qualquer, ele era um senador. Tá? Vamos adiante. As mulheres junto à cruz, elas criam na sua morte. Veja, Marcos 16, verso 1. Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. Elas foram ungir a Jesus. Elas voltaram à sepultura, porque acreditavam que ele estava morto. Agora veja, elas não tinham, se alguém fosse informado de alguma situação, se vocês acham, por exemplo, que essas pessoas, a mãe de Jesus, por exemplo, não seria informada que era só uma farsa, que ele não tinha morrido, ou alguma coisa parecida? Não, elas acreditavam que Jesus realmente tinha morrido. E foi o que realmente aconteceu. Jesus realmente morreu. Ele foi levado à sepultura. Tá bem? Vamos adiante? O próprio Jesus declarou que morrera. Veja, se todos esses versos, talvez você possa dizer assim, mas há controvérsias, nós ficaríamos com esse. Porque veja, o próprio Jesus, e Jesus não mente, queridos, Deus não mente. O próprio Jesus disse que ele morreria. Então veja, eu sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades, né? Apocalipse 1:18. Agora, Jesus está mentindo? Se o próprio Jesus é que disse que ele morreu, eu como cristão devo acreditar. Talvez algum ateu conteste, algum ateu diga que a Bíblia é um livro de histórias, que é mito, ou qualquer coisa, mas eu e você não. Eu e você somos cristãos. Então nós acreditamos que Jesus realmente morreu. E é isso que você deve pregar, e é isso que você deve dizer. Porque nós pregamos a verdade bíblica para as pessoas. E a única verdade, é a verdade vinda de Deus. Qualquer outra coisa é gambiarra, é história aí para boi dormir. O que a Bíblia diz, que Jesus morreu e ressuscitou. Tá bem? Vamos adiante. A ressurreição de Jesus, queridos, foi uma ressurreição corporal. Não pense você que Jesus ressuscitou como um fantasminha, tá com um sopro, um vulto ou algo parecido. Jesus ressuscitou de carne e osso. E de onde eu tirei essa ideia? Da própria palavra de Deus. Então Jesus não ressuscitou como um espírito que não pode ser tocado. Não, Jesus ressuscitou de carne e osso. Olha só o que a palavra de Deus nos diz.
Lucas 24, de 36 a 43. Enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse: a paz seja com vocês. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. E ele lhes disse: por que vocês estão perturbados? E por que se levantam dúvidas em seus corações? Vejam as minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Toquem e me vejam. Um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. E por não crerem ainda, tão cheios estavam de alegria e de espanto, lhes perguntou: vocês têm aqui algo para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado, e ele comeu na presença deles. Jesus foi tocado, Jesus pediu para ser tocado, Jesus comeu. Espírito não faz essas coisas, queridos. Você entende como foi a ressurreição de Jesus? E você consegue entender como vai ser a ressurreição daqueles que morreram em Cristo? Uma ressurreição de carne e osso. Nós teremos um corpo incorruptível quando formos ressuscitados. Se Jesus voltar e nós não tivermos passado pela morte, nós seremos transformados, mas transformados num corpo incorruptível, um corpo que pode ser tocado, assim como Adão e Eva eram no início, antes do pecado, um corpo revestido da luz de Cristo. Nada dessa história de espíritos ou fantasminhas. Nós seremos, queridos, pessoas corporais, assim como Jesus ressuscitou. Então entre muitas ideias que se apresentam por aí, eu prefiro ficar com a palavra de Deus. E a palavra de Deus nos garante que a ressurreição de Jesus foi uma ressurreição corporal. Não foi uma ressurreição em que ele se transformou agora num fantasma ou numa coisa que sem matéria. Não, Jesus tinha matéria. É lógico que Jesus, após a ressurreição, ele estava ali, como sempre esteve, num corpo, podendo ser tocado. Comeu, e assim ele está até hoje. Qual é a diferença da nossa ressurreição para a de Jesus? Hoje, nós temos um corpo corruptível, um corpo afetado pelo pecado. Quando ressuscitarmos, teremos um corpo incorruptível. Não seremos mais infectados pelas ações do pecado ou aquilo que o pecado fez. Então, por exemplo, está vendo essa careca que eu tenho? Não vou ter mais. Está vendo essas rugas que eu tenho? Não vou ter mais. O sobrepeso que talvez eu tenha? Não vou ter mais. Vou ter um corpo incorruptível. Você lindo, maravilhoso. Eu já sou bonito, né? O menino aqui do estúdio é que acha. Mas eu vou ser mais bonito ainda. Então veja, não terei os defeitos do pecado. Serei uma pessoa sem as deficiências que o pecado traz. Deu para entender? Mas serei de carne e osso. Serei uma pessoa, assim como Jesus ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Vamos adiante. Quero ler para vocês aqui mais 3 versos bíblicos, né? E você vai ver que ele foi reconhecido após a ressurreição pelos seus discípulos. Abriram-se-lhe então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. O discípulo a quem, isso está em Lucas 24:31, João 21:7. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo-o dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. Veja João 20:16-17. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela voltando-se, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi ao meu Pai, mas vai para os meus irmãos e dize-lhes que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Os discípulos reconheceram ali o Jesus ressuscitado. Um Jesus que estava ali, em pé diante deles. Veja que se Jesus não tivesse ressuscitado, queridos, o tanto que ele havia apanhado, o tanto que ele havia sofrido, ele não teria condições físicas de caminhar por onde caminhou,
andar por onde andou, na velocidade que andou. Malemar ele conseguiria se arrastar, queridos. Mas ele ressuscitou de uma maneira em que as suas forças foram revigoradas. E ele estava plenamente apto e pronto, numa vida nova, numa situação nova, numa situação onde ele venceu a morte. Vamos adiante. E tendo dito isto, mostrou-lhe as mãos e os pés. Lucas 24, 40. Veja que Jesus mostrou as marcas daquilo que ele havia passado. Veja João 20, 20. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. E os discípulos alegraram quando viram o Senhor. As provas de que era realmente Jesus que eles estavam vendo. Era realmente a pessoa que tinha passado pela crucifixão. Eu acredito, queridos, que no céu, quando vermos Jesus, nós ainda veremos as marcas nas mãos de Jesus da crucifixão. E essas marcas, por vontade dele, não vão se apagar, porque sempre será um sinal de lembrança para toda a humanidade do sacrifício que ele fez. E hoje eu olho para essa cicatriz que Jesus tem na mão como um gesto de amor para toda a humanidade. Então eu acredito particularmente que Jesus preservará essas marcas nas mãos da sua crucifixão, mostrando então à humanidade, relembrando à humanidade todas as vezes que ele deu a vida, foi crucificado por toda a humanidade. Veja Apocalipse 1:7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo os que os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Da mesma maneira que Deus morreu, ressuscitou e subiu ao céu, ele voltará, meus queridos. Todo olho verá no dia da volta de Cristo, Jesus voltando em glória e majestade, para buscar todos aqueles que foram fiéis até o fim, e todos aqueles que morreram em Cristo também. Veja Zacarias 12, verso 10. Mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, derramei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim, a quem transpassaram, e prantearão sobre ele, como quem pranteia pelo filho unigênito, e chorarão amargamente sobre ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Isso foi profetizado por Zacarias, né? O que iria acontecer, tanto a Jesus quanto com aqueles que o transpassaram. Que Jesus morreu, não temos dúvida. A Bíblia nos deixa claro que Jesus verdadeiramente morreu. Vamos adiante. Jesus mesmo disse, né, em João 2,19, derribai esse templo e em 3 dias eu o levantarei. Quando Jesus disse isso, ele falava exatamente do seu corpo, que ele morreria e ressuscitaria por todos nós. Vamos adiante? Veja 1 Timóteo 6,16. A ressurreição de Jesus foi algo único, tá? Aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu e nem pode ver, a qual seja a honra e poder sempiterno. Amém. Queridos, somente quem está morto pode ressuscitar. E Jesus nas suas palavras, e a Bíblia na sua palavra, que é a palavra de Deus, ela nos indica que Jesus morreu e que Jesus ressuscitou. E ressuscitou de maneira única. Somente Jesus ressuscitou da maneira que ele ressuscitou. Jesus ressuscitou com a ação do Pai, com a ação do Filho, com a ação do Espírito Santo. A Trindade participou efetivamente. Jesus ressuscitou com o propósito da salvação da humanidade. Ele morreu por mim e por você, para que eu e você pudéssemos ter vida. O preço do pecado foi pago através da sua morte, e tivemos a vida através da sua morte e da sua ressurreição. A ressurreição de Jesus foi única. Somente Jesus podia morrer e ressuscitar no nosso lugar. Ninguém mais
poderia pagar o preço que Jesus pagou. Ninguém mais poderia fazer o que Jesus fez por mim e por você. Vamos adiante? Apocalipse 1,18. Eu sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo o sempre. Amém? Se você está aí assistindo a aula, diga amém, queridos. Amém, porque Jesus morreu e viveu por nós. Sem Jesus não somos nada. Adianta você ter riquezas, adianta você construir castelos. Esses dias aí tivemos a perca, né, daquele cantor, o Zé Rico, né? Não é um milionário, não sei qualquer outro, mas acho que quem morreu foi o Zé Rico. Estava construindo um castelo. Tinha lá um castelo. E agora ele faleceu. E de que serve o castelo para ele agora? Ficou para a família, para os filhos, talvez, mas para ele não serve nada. Agora, eu te pergunto, se ele tivesse morrido em Cristo, eu não sei da vida dele, mas se ele morreu em Cristo, o que ele tem? Ele tem morada na cidade santa, na Nova Jerusalém, revestida de ouro, com rios de cristal, chão de ouro, parede de ouro, pérolas brilhantes, lugar maravilhoso que Deus preparou para mim e para você. E é lá no céu então que nós devemos depositar a nossa esperança. É lá no céu que nós devemos ajuntar os nossos tesouros, porque é daqui da terra, queridos, vai ficar aqui mesmo, sabe? Jesus nos deu a vida através da sua morte para que vivêssemos eternamente ao lado dele. Vamos adiante? Queridos, espero ter deixado claro nessa noite para vocês a maneira que Jesus ressuscitou, o modo da ressurreição de Cristo Jesus. Espero que tenha ficado claro que tanto o Pai quanto o Filho e o Espírito Santo participaram ativamente da sua morte. Espero também que tenha ficado claro que Jesus verdadeiramente morreu e ressuscitou. Não foi uma invenção, não foi um desmaio, não foi nada parecido. Se isso ficou claro, nós conseguimos atingir o nosso objetivo. Na apostila de vocês têm lá um questionário que vai ajudá-los no aprendizado. Se vocês puderem responder, né, vendo a apostila e assistindo algumas vezes essa aula aqui, se alguma coisa ficou no ar, isso vai ser de grande utilidade aí para as provas de vocês e para a formação de vocês. Quero desejar meu boa noite e dizer, se você tiver alguma dúvida ainda sobre o assunto, o nosso e-mail é alunoead@fatec.com.br, alunoead@fatec.com.br, aos cuidados do professor João Brás. Um abração para você, que você tenha uma boa noite e fique com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Tchau, tchau.